espelho, todo mundo riu junto. Sei. Eu fiz uma apresentação que eu vou disponibilizar para vocês. A Soninha não está aqui, porque. Cadê a dona Soninha? Então, ó, eu coloquei aqui fiz uma apresentação que eu vou ler lá rápido, porque o que é mais interessante é a gente discutir sobre o, o livro, a opinião de cada um, tá? Que é A Morte de Ivan Lit, do Tolstói. E Sim. uma análise, eu coloquei aqui, né? Tipo, numa questão mais filosófica, ele faz uma análise existencial através da negação da morte. Mas essa interpretação é a minha interpretação e de alguns críticos que eu vi, que ele nega a morte, enfim, a própria edição. Eu estava olhando aqui, né? E eu vou fechar os áudios aqui para poder não ter problema. Aí eu estava vendo aqui, eu li o ano passado essa versão aqui da Príncipes, que é bem barato, eu li em agosto de 2024 e 24, e reli agora com vocês essa da Antofágica, que atrás ele fala, né? Tipo uma frase, talvez eu não tenha vivido como é preciso. Essa é uma outra interpretação também que pode ser feita, né? Então, quando a gente pensa aqui, né? é, Falar rapidamente sobre o Tolstói, ele era um escritor russo, né? E na época ali na época que ele escrevia, né? A gente tinha alguns autores bastante fecundo lá, é muito grande a literatura russa. A gente conhece ali Turgenev, Dostoiévski, algumas pessoas, né? Que partem para cá, mas tem muita gente. E os romances eram escritos para entretenimento, como se fosse novela, como assim como Machado de Assis também inicialmente na sua época era assim, só que aí ele pensava que os livros dele tinham que ser algo para o crescimento psicológico e aprendizado e não como entretenimento. Então ele se destacou, né, para o mundo todo porque ele traz o livro como uma reflexão psicológica, tá? Como eu disse para vocês aqui, esse material depois eu vou disponibilizar, depois vocês leem. Então, ele, para produzir o livro, até a editora, tinha que ser interessante. Então, ele colocava que esse entretenimento, então, tinha que ser com propósito. Essa era a missão dele. E, e uma coisa que ele também falava, que para as pessoas lerem os livros dele, as pessoas tinham que ter maturidade, tá? Então, lembrando que naquela época, a gente tem que fazer sempre essas correlações quando a gente estuda literatura. O ano que vem eu vou terminar a faculdade de letras e quando eu estudei história da literatura, a gente tem que sempre fazer as correlações, inclusive com dados da época, né? Quando ele fala de maturidade, ele está falando de pessoas acima de 33 anos, 36 anos, como ele citou em alguns escritos. Aí você fala assim, nossa, mas aí não é maturidade. Lembrando que naquela época, na época dele, as pessoas morriam com 42, 43 anos. Então, uma pessoa de 42 anos, 45 anos, já é o que é para a gente hoje uma pessoa de 70 anos. A gente tem que fazer essas correlações de saúde, de epidemiologia para entender, né? Porque muita gente fala assim, nossa, ele morreu cedo, né? Ele tinha 42 anos e morreu ali no livro, e a gente acha ele jovem, mas ele estava velho para os padrões da época já era a idade normal de morrer, não é verdade? A gente quem tem mais de 40 hoje sabe que quando o nosso tio, a gente era criança e a pessoa tinha 40 era uma pessoa já velha pra gente. Hoje a pessoa de 40 ela tá na flor da idade. Então essas correlações são importantes. Quando ele fala sobre maturidade, a gente está pensando na maturidade relacionada à consciência cultural da época dele, tá? É muito complicado. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas não sei quem falou lá no livro dele e que, tipo, chamou fulano de 36 anos de velho. Pra época era, entendeu? Então, moribundo, esse tipo de coisa. Então, você, por exemplo, tem. Não vou dar spoilers, né, porque depois é legal vocês terem outros livros dessa coleção, como Noites Brancas, por exemplo, né? E aí, tipo, o personagem tem uma certa idade, e aí a crítica social é de que, como ele tem aquela certa idade, ainda não está casado, sabe? E pra gente hoje é super relativo. Então, assim, esse contexto tem que ser levado em conta. É, o Tolstói falava que era importante trazer para a ficção a academia, ou seja, o estudo filosófico, que era o mais forte na época, né, e psicológico,
lembrando que na época de Tolstói, o que estava florescendo, o que estava em efervescência, era a questão da psicologia, tá? Eu coloquei aqui, depois, para vocês olharem, quando vocês forem ler, porque se você analisou na sua concepção, eu estou falando da minha concepção, né, e da concepção de alguns críticos. Aí a gente vai discutir as suas concepções, o que você achou, se você gostou ou se não gostou. Na minha concepção, eu vejo muita questão da negação da morte, né? Então, a morte de Ivan Illich, ele acaba me trazendo muito essa questão da negação da morte. E dentro do que eu estudei na Faculdade de Sociologia, a gente estuda muito sobre essa questão da negação da morte no contexto populacional do Ernest Becker, né, que tem um livro só sobre isso, é bem interessante, eu coloquei aqui como referência. E aí eu tinha esse livro, eu fui ver esses textos e aí eu me considerei para fazer esse material aqui baseado nisso, tá? Então eu me embasei cientificamente para falar a minha opinião, né, sobre essa questão da negação da morte do Becker, tá? E aí eu coloquei aqui algumas coisas para vocês sobre Becker. Esse livro dele ganhou o prêmio Pulitzer de 1964, tá? E aí a negação da morte, segundo ele, é esses conceitos que eu não quero aprofundar nisso, eu quero que vocês leiam, porque aí vocês vão ter uma reflexão diferente do que a gente vai sair daqui hoje, tá? Então, é o contexto, né, de morte, segundo o Becker, em relação à relação à morte. O Becker é muito citado, ele é muito usado dentro da psicanálise e dentro de linhas de estudos do cuidados paliativos relacionados à psiquiatria. Então, o Becker ele faz uma discussão sobre a era da razão, né? Que com o passar dos anos, a gente está falando lá da década de 70, as pessoas tinham uma maior expectativa de vida, e aí isso criou uma esperança de que essa expectativa de vida de 1870, que ele cita lá, até 1970, em 100 anos, a expectativa de vida ela quase dobra. E aí ele coloca uma questão que o problema é que a gente tem uma limitação fisiológica, mas o mental ele é ilimitado. Então ele coloca as pessoas indiretamente, a sociedade, ela cria uma esperança de que de 2070 a gente vai ter o dobro da idade de expectativa de vida. Já percebeu isso? As pessoas falam muito isso. Ah, é super-humano, é prevenção, não sei o quê, a gente vai chegar lá aos 120 anos tranquilo, né? Então, essa questão aí. Então, eu errei a idade aqui do Evangelista, ele tem 45 anos, ele era um juiz, né? Ali na capital do Império Russo. A Rússia nessa época era uma monarquia, era o império, né? Czarista. E quando as pessoas, uma coisa que é muito importante, que aí vai dentro da linha de raciocínio aqui da ontofágica, é de que as pessoas estavam mais preocupadas com a sucessão lá, né, que ele morresse para eu poder ganhar mais. Meu cargo, eu ia pegar aquele cargo, já tinha gente, né? Então, esses colegas que ele tinha eram os colegas de trabalho. Isso é a primeira vez que eu li, me deu uma grande reflexão, que eu já venho fazendo, que tem muita gente que fala isso, colega de trabalho não é amigo, né? Então você tem que saber de separar colega de amizade. E esses colegas do Ivan, né? Ele que era para ele, eram os amigos, para a mulher dele, onde ele gastava lá para fazer encontros, né? Festas, ele não tinha nenhum amigo de verdade, se você for ver. O que ele tinha eram colegas que estavam só torcendo para que ele morresse logo, né? E por isso que ele se sente tão sozinho em determinada parte. E aí, eu vou fazer um paradoxo aqui, um paradoxo não, um paradoxo não, um paralelo com a Metamorfose do Kafka, para quem leu. Para quem não leu, fica a dica. A gente pode até mais o ano que vem trabalhar essa obra, que ela é bem curtinha e bem interessante, de que quando você se torna um empecilho ou algo asqueroso, aqui é um empecilho, o Ivan é um empecilho, e o Kafka, lá na Metamorfose, ele se torna um asco, né? Um ascoroso. Os próprios familiares rejeitam, né? Então, se você não está fornecendo o mínimo que os seus familiares precisam de você, no caso do Kafka, da Metamorfose, é o soldo, né? É o dinheiro, é a manutenção da casa, você se torna insignificante e as relações elas estão muito presas a essas questões. Aqui no Ivan também, tá? É, e aí você pensa que a gente pensa assim, né? Tipo,
qual que era o caráter do Ivan Ilitch? Eu quero depois que vocês reflitam sobre isso. Aí eu trouxe uma frase aqui, né, que está no livro. É, e uma coisa que eu achei interessante, aí é uma avaliação minha, de que eu coloquei aqui, o protagonista é apenas o imitador, sem nada de original, e ele só está preocupado com as aparências sociais. Tanto que quando ele, né, vocês leram, ele se machuca, porque ele está ali arrumando a cortina, o papel de parede, o carmesim, né? Ele está mais preocupado com a estética, que ele sabe que, porque está na moda, mas ele não gosta. Então, isso me traz essa pessoa frívola, que eu vou comprar a bolsa que está na moda, mas eu não gosto, mas eu vou comprar só para estar na moda, entendeu? Não tem uma personalidade. E isso trazia, ele queria trazer, ele se machucou, né, na minha visão. Eu fui pesquisar sobre isso, né? Alguns estudiosos da obra falam que ele caiu e depois a Bruna aí pode até a Bruna e a Elise, que são enfermeiras, elas podem falar melhor a opinião delas, mas eu acho que ele caiu, se machucou e afetou lá o rim e o seco, né? E aí, tipo, ele caiu porque ele estava querendo deixar a casa dele nova um ar pronunciadamente aristocrático, que está no livro. Esse carmesim que eu não gosto, ele dá um ar de aristocracia para casa. Então, assim, tipo, e aí a grande sacada do autor, né, é aquela questão do olho por olho, dente por dente, né, do Código de Hammurabi. Você quer isso, então você vai pagar. Então ele cai, se machuca, tipo, parece que é uma cobrança do universo perante a sua escolha frívola. Então, essa é a grande crítica social que eu vejo no Tolstói fazendo, porque, como toda corte, né, tipo, é, aristocrática, você pega lá Luís XV, quando você lê as obras, na Revolução Francesa, a frase famosa, né, tipo, da Maria Antonieta, se não tem pão, que comam brioches. Então, assim, essa frivolidade e dessa aristocracia, né, que começa a surgir a burguesia, que também pode começar a ganhar dinheiro. O Ivan era um burguês, né, e tá ali dentro, porque um juiz sempre ele ganhava bastante. Uma coisa que alguns críticos comentam, né? Eu não sei se ficou perceptível para vocês, para mim não ficou muito na primeira leitura, só agora na segunda leitura, de que, tipo, apesar de o caráter do Ivan ser frívolo, ele era honesto, porque se ele tinha dificuldade financeira, é porque ele não roubava, porque os juízes roubavam naquela época muito e eles ficavam bilhardários. Então, assim, e o Ivan não, né? Pelo jeito ele tem esse caráter justo, né? Só que ele tinha a frivolidade de querer parecer o que não era, e aí o universo, a ideia do Tolstói é que o universo foi lá e derrubou ele, né? Aí a questão da solidão na doença, que a gente vai discutir sobre isso. Aí depois eu coloquei aqui, né, frases que trazem para mim a confirmação do uso da negação da morte lá do Becker, né? E aí a gente tem lá o eu simbólico, quem eu sou e o nosso corpo, e a morte é como se a gente dividisse essas duas questões, o que gera uma angústia, né? Muitas vezes, segundo Becker, não é nem pelo fato da pergunta de para onde eu vou, né? Mas sim de você se separar. É como se você se separasse desse corpo e você criasse você tem dois corpos que atuam, o eu, né? E o corpo animal. A gente nem está falando de alma nessas coisas, tá? É, o Becker, no livro dele, né, ele comenta bastante que a negação psicológica da morte tem funções culturais que variam de gerações para gerações e culturas, né? E que o próprio desenvolvimento da filosofia, né, através de Marx, de Engel, do Freud, mostra que já mostrou para gente, isso está muito no nosso inconsciente coletivo, de que a ideia do heroísmo na morte, né? Que a gente fala assim, quando você pensa, por exemplo, até comprei, eu achei esse livro lá em Rio Claro, quando eu fui, em inglês, lá no Sebo, que é da Vita Sack, né? Tipo, que é a história da... Como que é em português, gente? Joana d'Arc. Porque lá é Joana dos Arcos, né? Tipo, o nome certo dela em português deveria ser Joana do Arco, né? E lá fora eles traduzem Joana dos Arcos. E a Joana d'Arc, tipo, a gente considera ela uma heroína, porque, né, tipo, foi lá para várias histórias que a gente tem na história, né?
de heróis que se tornaram heróis porque morreram, né? Ou porque ou relação à morte, ele não buscou morrer, como aconteceu lá com Black Lives Matter, lembra? Na época da pandemia, do George Floyd, né? Floyd, sei lá o nome dele agora, deu branco, que ele morreu lá pelo policial, vocês lembram? Aquilo ele se tornou um herói, né? Tiradentes, e por aí vai. A gente tem vários exemplos na história, tá? Então, a gente tem algumas coisas de filosofia bem contraditórias no livro, lembrando vocês que isso aqui numa primeira leitura você não pega, e só depois que você entende que Ivan Lit, que Tolstói, ele quer trazer o livro dele não é entretenimento, que por trás tem coisas, né? Ele trabalhou o livro o conceito de silogismo, que é um conceito da lógica filosófica. Então, se você estuda filosofia, você vai estudar lógica, e dentro da lógica você tem esse conteúdo que é o silogismo, né? E ele cita isso, né? Ele fala: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Então, ele queria dizer, né, nessa frase, lá na hora que ele fala isso, que o silogismo é errado. Aí tem uma ou duas folhas, né? Páginas que ele fica nessa discussão aí do silogismo. É uma parte de todo o livro, eu acho que é a parte que muitas vezes a gente faz a gente pular, né? Porque se você não entende, você fica meio perdido. E aí ele fica numa discussão com ele mesmo, tá? Então, aí ele comenta que se o Caio, então, é um homem abstrato, e ele fosse imortal, e ele era perfeitamente certo, ele não pode morrer. Então, ele fala que a lógica tá errada, que não sei o quê. Até porque o silogismo é a base do julgamento do juiz, tá? Ele vai virar se fulano roubou e roubar é um crime, logo fulano é um criminoso, tá? Esse é o silogismo do juiz. Depois que ele discute bastante, tá? É, Ele também questiona a questão de que é mais fácil perceber a morte do outro do que de si mesmo. Isso é fácil de entender, né? A gente percebe isso claramente. Aí tem algumas coisas para vocês verem que ele faz lá. É, por essa para vocês lerem, né? Uma coisa também que ficou muito claro ali da época da histórico, do contexto histórico, era porque tinha que casar. Lembra? Eu acabei de falar, eles tinham que casar. Isso você vê lá na Noites Brancas, do Dostoiévski, né? Tipo, você tem que casar. E é uma premissa muito comum na literatura russa, a necessidade de você casar, porque isso mostrava seu status dentro da sociedade russa. Então é um pouco diferente do que a gente do que a gente pensa, tá? Outra questão também é a questão de que para Tolstói ele coloca uma questão para a gente discutir, né? Esse projeto Causa Sui está ali em Descartes, está ali em Engels, está ali em Nietzsche, onde ele fala que para eles acreditam que ao morrer a pessoa ela vira um pó, ela não é mais nada, né? Não vai para lugar nenhum, não tem nada disso, morre tudo junto. E aí o Ivan Nietzsche ele fica perdido um pouco em relação a isso, porque ele só passa a pensar nesse conceito, que é um conceito muito forte dentro do direito, quando ele está vivendo a agonia dele, tá? O trabalho era um refúgio para ele, né? Isso acho que ficou claro para vocês. Quando que tem esse colapso, né? Quando ele fica doente. Agora eu vou abrir para vocês discutirem, depois vocês leem esse material que eu acho bem interessante a gente falar é a questão de como vocês. O que vocês. Primeiro, sim, eu vou abrir e aí vocês respondem, né? É, aí vocês levantam a mão para a gente não pular um em cima do outro. E aí eu vou perguntar primeiro o que vocês acharam do livro. Eu gostei, não gostei. E depois eu vou trazer alguns temas para a gente discutir junto. Eu vou trazer três temas para a gente discutir. Primeiro eu quero uma discussão assim, não adianta você falar assim, eu gostei, não gostei, né? Explica por quê, né? Tipo, fale. A Soninha fala por último, porque ela vai dar ela vai contar um novo livro pra gente, né? Mas não adianta você falar, eu gostei, né? Tipo, não gostei. Só. Tipo, a Soninha vai perguntar, né, Só? A gente pergunta. Vai, Du, a Du levantou a mão primeiro. Bom dia, bom dia. É, você falou certo, tem que ter um pouco de maturidade mesmo. E a maturidade nos tempos de hoje, talvez uma vivência que tivesse um pouco de afinidade. Eu me vi em dois momentos nesse livro.
primeiro o refúgio do trabalho, aí eu me vi, e depois a morte do meu pai, o fim do meu pai com o fim do Ivan. Então ficou bem marcante, assim. Não me deu nenhum sentimento ruim, mas me deu esclarecimentos, assim, de melhor compreensão de todo o processo. É claro que eu já venho, né, buscando essa compreensão pela morte do meu pai e o meu processo também, mas foi bem interessante. Eu gostei. Eu não aprofundei porque eu não conhecia a questão do próprio escritor. Tem uma série de coisas que eu, né, poderia aproveitar melhor da leitura se eu tivesse um conhecimento prévio. Mas eu, a primeiro momento, a primeira leitura, eu trouxe para mim, né? Para minha vivência. Então foi interessante ver, em alguns momentos, me ver ali e depois a questão do meu pai. Bom. Legal, legal que você falou, porque essa coisa do refúgio do trabalho, eu acho que muitos aqui, eu conheço todos aqui, né? Eu acho que muitos vão trazer isso, né? Tipo, eu também, a primeira leitura lá atrás, eu só sofri com essa questão do refúgio do trabalho. Nessa segunda leitura, eu ressignifiquei algumas coisas em relação à morte, né? Tipo, eu não associei isso, por exemplo, à minha mãe, a meu pai, ainda mais minha mãe que viveu nessa agonia, né? Como ele. Porque já faz mais de 25 anos, então parece que é como se fosse um livro que eu li, um filme que eu vivi, mas eu imagino que para você que viveu isso recentemente, né, e todo esse processo, tenha marcado mais, né? Tipo, eu acho que quando você está no processo, esse livro eu acho muito interessante reler ele. É como alguns livros, né? Como Dom Casmurro, que você tem que estar sempre relendo para ter. Quanto mais maturidade você encontra coisas novas, mas assim depende bastante, né? Eu não vou comentar, né? Mas, por exemplo, o que a Soninha estava vivendo no ano passado, para isso ela viveria outras emoções se ela tivesse lendo esse livro, né? Aposto que, assim, depende do que a gente está vivendo nesse momento, né? E a Annelise, a Soninha, acho que mais, alguém comentou comigo da questão dos sonhos, né? Que estava tendo muitos sonhos, pesadelos por conta desse livro, lendo, exatamente por conta de estar ali internalizando. E, na verdade, essa internalização, segundo Freud, no sonho, né? Quando você lê um livro e você sonha, é um processo de descarte mesmo. Você está tirando o seu inconsciente e está jogando no lixo aquilo que não serve mais. Então, é bem interessante. Depois a gente vai discutir isso, tá? A Luciana trouxe ali um tema que é o primeiro tema que eu quero discutir, que é sobre a questão do refúgio no trabalho, né? O quanto que isso é saudável, o que Van Licht mostra pra gente. Quem é o próximo? Quem quer falar? Opa. Dona Emília. Então, eu já pensei, bom, é claro que quando eu li esse livro veio uma reflexão bem interessante em relação à questão de como que a gente se organiza na vida, né? Quais são as nossas escolhas, né? Baseado em que essas escolhas nós fazemos, né? Nessas convenções sociais. E nós vamos se organizando nesse sentido, né? E bem a reflexão que talvez que ele coloca no livro, né, que talvez eu não tenha vivido como era preciso. Isso é uma das reflexões que trouxe a eu pensar, será que realmente eu vivi, né, como eu precisava viver, né? Ou o quanto, com quem que eu andei, né, nessa organização da minha vida, né? E vem todo aquele processo, né, dessa reflexão, né? De você estar em função do outro, né? Dessas convenções sociais, de agradar o outro, de não agradar a si mesmo, né? E pensar também essa questão dos dois viés, né? Eu acho que o livro, assim, não precisa eu estar doente para ter essas reflexões. O livro trouxe isso para mim, né? A reflexão da morte, de como eu vivo, do que eu valorizo, né, para mim, do que eu valorizo dentro das convenções sociais. E outra reflexão, assim, em relação à questão da escolha de você usar essa fuga, né? Qual é a tua fuga, né? Se a tua organização, que nem ele tinha uma família, mas não era bem isso que tinha significado para ele, né? Ele tinha uma riqueza, trazia tudo o que era convencionado pela sociedade para mostrar que ele era capaz, que ele se tornou alguém, né, importante, que ele tinha,
Mas, na verdade, para ele, não. Que significado que tinha tudo aquilo que ele organizava dentro da riqueza da casa, né? Acabou ficando até doente por conta disso, né? E perdendo, né? Perdendo todo esse aspecto dele viver para ele, satisfazendo o sentido e o significado para ele das coisas que ele tinha conquistado, né? Mas ele era eu pensei assim, ele era uma pessoa rica, com poderes, né? Com aquisições. Mas o outro lado de quem não teve tudo isso e teve uma caminhada de história, né? Ele morreu, ficou doente, mas ficou pela uma condição melhor de vida dele, né? Financeiramente, né? Mas nem todos têm as conquistas que ele teve, né? Nem todos têm o poder aquisitivo que ele tem. Uma outra vida que não for do mesmo nível dele, como seria, né? Será que isso, né, traz uma reflexão assim? Aqui Tolstói fala de uma pessoa de poder, uma pessoa de aquisições, né? Mas a nossa população não é um Ivan, não é um jurista, né? Não teve toda essa possibilidade de ser rico, ser milionário, de ter tudo que ele queria, ele conquistava, né? Se ele queria um cargo, ele ia, ele conquistava, alguém dava, alguém colocava para ele, né? A vida colocava as coisas para ele assim fáceis, né? Ele almejava mais, 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 e a vida e foi levando ele, né? Acho que isso acabou não fazendo ele fazer uma reflexão se realmente mudar para aquela cidade seria, né? Ele mudou pelo quê? É. Não por ele, né? Ele mudou para ter mais poder, né? Mais destaque na sociedade, né? Um parêntese para você, tipo, se você quer analisar como que é essa reflexão, né, para um pobre russo na época, aí o livro é o Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, onde você tem uma família milionária que perde tudo por causa da guerra e vai viver tudo isso que ele está vivendo, só que na extrema pobreza. Para mim, é o livro. O Dr. Moniz, né? A Karina que sabe falar de eu nunca sei. Ele fala que é impossível você escolher 10 livros da sua vida. Então, ele fez uma lista de 100. O Ivan Nietzsche está lá, tá? Nessa lista do Dr. Moniz. E eu tenho minha lista de 100, eu estou construindo ela, né? Tipo, o Ivan Nietzsche também está. E eu acho que a Emília trouxe para mim um dos motivos maiores porque, assim, muita gente critica a autoajuda e fala que a autoajuda está nos clássicos. Só que, de verdade, eu sou um pouco discordo um pouco disso. Eu acho que as pessoas têm que ler o que elas quiserem, mas a autoajuda é importante para a pessoa refletir, porque já está ali a resposta. Porque um livro desse aqui, clássico, a gente está aqui num grupo de discussão, a gente consegue tirar esse suco de que é muito maior esse livro aqui do que um livro de autoajuda. Ele traz muito mais reflexões. Só que sozinho é difícil, por isso a gente está em grupo, está pensando, é mais fácil. Então, eu sou um pouco que. Eu acho que esse livro, uma pessoa lendo sozinha, compor na livraria, ela não vai ter essa sacada, como a Luciana falou. Tem muita maturidade, a gente está discutindo. Mas ele entrou na minha lista dos 100 mais o ano passado, quando ele traz essa reflexão que a Emília trouxe. Eu não preciso estar doente para olhar que eu não fiz o que eu queria. E outro ponto importante, que aí você pode extrapolar isso para sua vida, que nunca é tarde para você fazer. Eu vou começar a faculdade com 70 anos. Então, começa, já que era o seu sonho. Então, você não precisa ficar doente para ter essas reflexões. Eu acho que o Tolstói é ouro nesse livro, quando ele traz ele fala Consciência, né? essa consciência, você não precisa estar doente. Aí, se você pegar a autoajuda trazendo isso, vivo agora, tem milhares, né? Mas as pessoas não acessam. Mas se for ela ler o Oliver Nietzsche ali, ela não vai acessar, vai ser difícil. Então, eu acho que a gente não tem que se colocar no pedestal, eu só vou. Eu vejo muito na internet, que eu acompanho bastante, né? Só leia clássicos, o resto não presta. Cada um está no seu momento, né? E aqui a gente está aqui. Agora a gente discutindo, parece que o livro fica até fácil, né? Mas ele não é um livro fácil. Parece que livro fácil, nossa, está discutindo, né? Próximo, Eu. pode falar. Essa daí não, essa Então, daí é uma das que só lê clássico, não lê autoajuda. É uma das críticas, ela só lê não, clássico, não é assim também. torce o nariz, Eu queria pegar a torce o nariz deixa da pra Dona minha Emília.
Vem cá, você torce o carinho pra minha. Por que que vocês me chamam de Dona Emília? Foi o Leandro que. Ah, É que a Gabi chama você assim, aí eu acho bonitinho. E porque eu pensei pela mesma linha de raciocínio. Eu acho sim que o livro tem a negação da morte, que nem você disse, né? Só que eu também acho que fica um momento para reflexão sobre o sentido da vida, certo? Porque somente diante da morte que ele consegue perceber que a existência dele foi meio que em vão. Ele se preocupou com o plano de carreira dele, em, em ganhar dinheiro, em ficar cada vez melhor financeiramente, mas tudo em vão, porque diante da morte isso não, isso para ele não fez o menor sentido, né? E ele para pensar que tudo que ele dava valor, né, não tinha mais significado. Perdeu todo o significado diante da doença dele. E ele ficou, e quando ele ficou acamado também, os valores dele foi mudando, né? Conforme a doença foi piorando, os valores também foi mudando. Antes ele dava valor para a vida, vamos se dizer, para a vida, vamos dizer, financeira. É fútil, né? Frívola, né? Mas depois da doença ele ficou mais reflexivo, pensando no sentido da vida, vamos dizer assim. O que mais que eu tenho para falar? o poder que ele tinha, né? E o poder que ele foi tirado pela doença, né? Isso. E a minha reflexão era isso mesmo. Eu achei que trouxe um ponto importante, porque eu acho que e aí, como papel aqui de mediador, a gente tem que ser advogado do diabo, né? Quando a gente lê o livro, a gente acredita que o nosso grupo ali, né? E eu estou conhecendo vocês agora, né? Nessa questão de leitor. A gente vai ter os outros livros, tanto que o próximo é o não ficção, para a gente dar uma relaxada. E aí a gente relaxa um pouco, não ficção, é uma autoajuda, entre aspas, não é tanto, mas é. E aí eu acho que eu tenho que ser o advogado do diabo, né? Eu trouxe ali toda uma explicação, por isso eu queria que vocês lessem depois, porque é essa visão que os críticos trazem, de que o livro ele é uma negação da morte. Mas lembra que eu falei, existe uma outra versão, de outra linha porque sempre vai ter dois críticos na literatura, sempre vai ter isso. E a outra é exatamente isso, onde Tolstói, ele enaltece a vida, ele é uma grande ode ao enaltecimento da vida, do sentido da vida. E aí, eu posso falar agora a minha opinião. Eu concordo com a visão da Karina também. Eu acho que o Tolstói escrever esse livro, ele traz uma reflexão que trabalha ali o que a Emília e a Karina trouxeram, de que a ideia do Tolstói era exatamente falar assim, para de ser frívolo, vai viver sua vida com intensidade, com relações humanas, porque a vida Isso, pode acabar a qualquer momento, né? Então, eu também sou a linha dessa crítica. Mas é legal a gente ler aquele material que eu fiz para a gente contrabalancear. Eu acredito mais nesse livro por isso que ele tá, se for tirando Uma Vida Pequena, que tá no meu top 5 que é só sobre morte mesmo, de verdade. Daqui um ano a gente podia ler que eu ia amar reler, ele é grande, a gente chora a cada 10 páginas, a gente tá chorando. Eu li esse livro quando eu estava internado, só por curiosidade. E ele é considerado um dos livros super tristes. Ele sim é uma exaltação da morte. Aqui não, eu não acho que Tolstói faz essa questão. Ele apregou, na minha visão, eu concordo com a Emília ali, com a Karina. Eu acho que também a Du, né? A Du também está dentro dessa. De que o livro, a ideia do Tolstói era dar um alerta, né? Que a vida ela é importante quando você olha para ela. E muitas vezes você pode viver a vida sem olhar para isso, né? Ele só sim, percebeu isso à beira da morte isso é. a gente, né? Se você for pensar, isso acontecia muito com a geração dos nossos avós, né? Eles só percebiam que eles não tinham vivido a vida, né? Aquela pessoa assim, quantos de vocês já não conheceram? Parentes, amigos, né? Que hoje deve ter uns 70, 80 anos, que guardou dinheiro a vida inteira, não viajou, guardou dinheiro debaixo do colchão, fez poupança, comprou várias casas, aí chega no fim da vida, descobriu que não viajou, que não aprendeu outro idioma, que não curtiu, que não usou um perfume caro e vai morrer.
e vai deixar tudo para os filhos que vão gastar tudo, né? E aí a pessoa ela morre mais de remorsos, de desgosto do que da própria doença. Eu acho que é muito dentro do que essa questão que eu tô falando aparece para mim, tá? Muito clara quando eles vão pro teatro, que ele comprou lá o Ingresso. camarote caríssimo para assistir a Sarah Bernard. E aí, tipo, e aí, né? Tipo, e eles foram, ai, maravilhoso, curti, entendeu? Então, assim, ele percebe que, nossa, eles não vão ficar comigo, né? E, tipo, a mulher ainda chega e, né, lá toda arrumada e tudo mais. Então, ali eu acho que ele percebe isso, né? Que a vida continua, a vida vai continuar, e ele que é o problema dele, não é culpa das pessoas, né? Próximo, próxima, só tem próxima aqui agora. Só tem eu de próximo. A Elis, cadê a Elis? Ah, tá Estou ali. aqui. Ela levantou a mão e eu fui lá para cima. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção no livro foi a questão da discussão, antes da pessoa descer a cova, quem iria ficar com o cargo. Eu acho que as pessoas, elas lidam muito com essa situação de sempre querer estar apto para fazer as coisas. E nessa questão de estar apto para fazer as coisas, não percebeu o que está à volta. No caso ali da discussão inicial, era quem estaria apto para substituir, né, a pessoa que estava indo à cova, e não levando em conta que a pessoa que está partindo, depois ela vai partir também, a pessoa que está assumindo o cargo. E que com o cargo, que com essa responsabilidade que a pessoa quer para si, muitas vezes, também traz para si prejuízos, como trouxe para ele na questão emocional, a fragilidade que ele teve na questão da esposa, né, que inicialmente parecia ser uma união tão boa, tão agradável, e de repente a mulher virar um inferno na vida dele, e aquela questão familiar de e piorando, piorando. Também as questões financeiras que eles acabaram tendo, né? Porque embora depois ele teve dinheiro, mas eles passaram por questões financeiras que a mulher cobrava também. E que a ideia de ir para aquela cidade justamente foi por conta disso. Então, quer dizer, ele buscou algo que ele não sabia como seria na vida dele, mas que foi tão rápido. Iniciou e acabou bem rápido. A vida dele passou como um vapor e ele não se deu conta de tudo que estava à sua volta. Então, eu penso que as pessoas elas buscam muito status, buscam muito querer ter e não viver o que tem. Eu tive muitas mudanças na minha vida de escola e de profissão, e eu acho que me trouxe algumas reflexões nisso e me fez lembrar disso também, que às vezes a gente trabalha como se aquilo fosse uma válvula de escape para a gente, como se aquilo fosse o bote também de salvação, quando na verdade é dentro de casa, é com os nossos familiares, com aqueles que são entes queridos, que não estão puxando o nosso tapete para subir, e estão ali para nos apoiar, mas para que isso aconteça, a gente tem que alicerçar. No caso dele, ele não alicerçou, foi uma questão assim que eu fiquei até pensando, nossa, mas por que a mulher mudou tanto assim? O que aconteceu com ela? O porquê que ela parecia tão apaixonada e de repente o amor acabou e a desgraça começou na vida deles? O que aconteceu? Sabe? Então isso me chocou um pouco no livro, porque eu fiquei procurando resposta para isso o tempo inteiro. Eu fico muito pensativa, sabe? E eu ficava lendo o livro e entrando no dentro do livro para tentar imaginar aquele cenário, tentar imaginar aquela vivência daquelas pessoas, aquela vida assim que ela depois se tornou tão orgulhosa de querer comprar e de não observar para o marido, observar que ele estava sofrendo, que ele estava com dor, quer dizer, desejar a morte dele, né? Porque ela desejou a morte dele e depois viver uma vida tão assim, uma vida de vapor. E ela está aqui e não existe mais, né? Com festas, com coisas, com bolos muito, muito caro, com tudo muito caro,
sem olhar para o marido que estava ali sofrendo, sem ter um pouco de compaixão, de ter companheirismo. Nossa, eu me choquei bastante nesses aspectos. Eu acho que foi um dos pontos que mais, assim, eu fiquei pensativa, na verdade, né? Em relação a ter uma pessoa doente em casa e viver uma vida tão fugaz, tão de qualquer jeito, sem pensar no outro, sem se ver no outro. E isso se remeteu ao início do livro, eles lá pensando quem que iria assumir o cargo, sem pensar que depois, né, de alguns anos, estaria outra pessoa a mesma coisa, pensando ali quem que iria assumir o cargo daquele outro, e assim vai a vida. As pessoas estão sempre querendo derrubar um para levantar outro, então isso me choca bastante, porque eu vivi muito isso, então isso me choca muito. Então essa foi a reflexão para mim do livro. Muito legal e isso que é legal num clube de leitura, de ter pessoas com pensamentos diferentes, né? E é muito legal porque você trouxe um vislumbre emocional da sua vivência, da sua visão, né? Sobre aspectos que, para mim, olha que interessante, são aspectos puramente racionais. Eu acho que ninguém é insubstituível, se você sair, alguém tem que colocar no lugar, a gente tem que pensar nisso. E na minha visão, eu acho que ele tinha aquela obrigação de casar, ele escolheu mal. Ela nem era bonita, eles, né, criticam, ela é gordinha, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que ele nunca gostou dela, acho que ela nunca gostou dele, eu acho que foi tudo uma questão de arranjo, na minha visão. Então, desse degringuilar aí gringuilar do casamento, para mim, nem pegou, porque eu falei, já era esperado, entendeu? É muito legal ver a visão emocional, né? Porque o que mais te pegou foram as questões que, para mim, eram questões práticas. Tem que substituir mesmo, o casamento tá uma bosta, já sempre foi. E aí é muito interessante ver a sua discussão, porque para mim isso fosse, normal, entendeu? Muito legal. Vamos lá, Nelise, Bruna ou Sonica? Eu, Vai, fala, Bru. eu vou pegar o gancho da Elis, né? Porque para mim Gostei. ficou bem marcante, porque foi o primeiro clássico russo que eu li, né? Então acho que vai ficar para a memória aí para sempre. E, e eu acho que o que mais as partes que eu fiquei mais assim em choque assim foi nessa coisa da morte, de no momento assim, eu achei ela muito apática, muito distante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, eu acho que ele fez essas reflexões de que eu acho que, na verdade, ele sempre quis ser o provedor o tempo todo, se você parar para analisar. Ele sempre quis dar tudo de melhor para os filhos, para a esposa, aquela, aquela coisa de suprir mesmo. E no momento final, ele não teve um toque, porque em nenhum momento fala de que eu peguei sua mão, sabe, do sentir a dor, né? Então, eu achei uma frieza muito grande e me fez pensar de que, às vezes, eu até fui além, talvez até meio que viajei, mas eu fiquei pensando que às vezes talvez a pessoa demora tanto para ir embora daqui, né? De fica num leito ali sofrendo, 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 porque não tem um toque, um conforto, uma coisa de falar, olha, descansa, você já fez tudo. Me causou também muito impacto, mas acho que já entra a coisa de ser enfermeira, que eu queria o diagnóstico que não foi falado. Eu fiquei pensando, é um câncer, o que aconteceu? Eu muitas vezes falei, é um câncer, foi um câncer. E, ela só se preocupava em. Pode ver que ele passou vários médicos, a preocupação dela era achar uma outra pessoa. Ela terceirizava aquilo, sabe? A responsabilidade afetiva, ela terceirizava para o médico, só que não ia resolver. Às vezes o que ele queria é que ela também sentisse um pouco o que ele estava sentindo, sabe? Então, isso para mim foi o que mais me pegou, assim. E vocês acham que, em cima disso que a Bru falou, vocês acham que ele pagou por esse toque? Ele Pagou pagou. em que sentido? Porque, assim, por exemplo, ele pagou para alguém tocar nele, para ele ter esse toque, esse E carinho? Aquele moço, né, que o pegava, moço, É, É, que exatamente. mandava as peças. Querosene, né? Era dele que que tá Aquele, aqui na minha cabeça. é o aquele que Guilherme estava que ajudando ele.
se Que ele no fundo sentiu, né, como uma no pessoa que começo, olhava para ele. no começo ele estava ali como funcionário, mas você vê que na evolução do livro ele até uma hora ele dorme lá segurando as pernas dele, ele passou a se Chorando. afeiçoar à dor dele, né? Independente de ser o chefe dele. É. Ele achou até estranho, né? Porque que ele aceitava um cargo daquele, porque ele aceitava trabalhar daquela forma, que era uma coisa É, tão, tipo, medíocre, uma coisa tão fora do normal, porque ele deveria, eu penso igual a Bru, que deveria ser um câncer mesmo, porque ele foi, tipo, meio que se transformando, as pessoas olhavam para ele e se assustavam, e também, tipo, ele tinha mau cheiro, então eu penso que talvez seja uma doença, assim, que, né, exalava coisas ruins. E como é que aquela pessoa, né, que não era família, que não era esposa, não era filho, né, que Eu tinha acho que tanto até carinho a em fidelidade desse atendê-lo. rapaz fez com que ele refletisse ainda mais nos finais da morte dele mesmo. Isso pesou para ele também. E ele traz o conceito bem da que no momento foi falado ali, né, dessas relações genuínas, né, da autenticidade, da confiança, da empatia, né, dessa relação com o outro. E É, ele que essa era a minha trouxe. lista, a lista minha. Eu falando, ninguém vai falar disso, porque isso foi muito expressivo para mim, né? Porque ele só conseguiu Ele, né? tomar sentido de si e ver essa comparação a hora que ele conseguiu estabelecer o sentimento do outro, porque existia muita mentira em relação a uma situação que ele Sim. estava, uma negligência, uma dor, né? E aí, a hora que ele olha para o Querezim, né? E que ele tem esse impacto, né? De que era a única pessoa que falava a verdade para ele, que trazia a real, que foi aí que ele tomou esse, né? Como se, né, foi um impacto para ele refletir sobre essa questão em relação à vida. Né? Então, para mim foi muito expressiva essa questão da empatia, né? Essa questão dele. Autenticidade, a confiança, Isso, né? e da vulnerabilidade de que precisa de alguém que acolhe, que toca, né? O que a Bruna trouxe aí, né? Que é alguém que está ali do lado, porque isso, né, muda tudo o mindset da pessoa. Né? É o que dá força para ela brigar por uma doença, mesmo ela sendo uma coisa incurável, né? É o que faz ela se reerguer. Para quem é Ela é assim. terapeuta, isso é uma coisa assim, fica muito nítido isso, né? O quanto que ele ficou abandonado, é né? interessante isso, que na minha segunda leitura eu ficava pensando, as histórias que a Bru contava quando ela estava lá no cuidados paliativos, né? Que às vezes o paciente esperava chegar um filho para morrer, e aí, né? Ele mais ou menos, quando ele teve o contato com o filho, ele morre, né? Porque ele resolve ele morrer perto do filho. Isso. E eu pensava na Soninha, eu falava, nossa, a Soninha vai lá do seu filho, tocar nele, já de toque. Ele tá precisando É, ser tocado, uma massagem, só disso a dor dele já diminuiria bastante, porque a dor dele não era nem tão física, né? No treinamento era mais emocional. Eu perguntei pro chat GPT, né, tipo, do que é o diagnóstico dele. Que ele fala, aí o chat GPT fala assim, que a gente tem que lembrar que ele sofreu uma queda, e no primeiro momento essa queda afetou o seco, né, que era o intestino. sim. E depois ele, em determinada parte do livro, fala que o rim dele está caindo. Então, segundo o chat GPT, aconteceu algum traumatismo nos órgãos, onde foi gerando ali uma lesão progressiva, onde, por exemplo, deve ter tido uma hemorragia. O médico até queria operar, né? Um médico lá final lá. Alguém Pode, pela queda, pode ter é, até causado um tumor, e tava né? com tumor, né? Então, né, foi essa a leitura que eu fiz ali, né? Mas, já vou entrar e já vou fazer o meu comentário, tá? Não, Deixa eu só falar uma Em coisinha, relação. prof, antes de você começar. Eu pensei sobre isso porque o meu avô aconteceu isso. O meu avô, ele bateu uma parte do corpo lá dele, que eu não sei se foi o joelho, se foi o que foi do corpo dele que bateu, no estábulo. E ele, com muitos anos, assim, ele sentia aquela dor, mas ele não foi, correu atrás, não procurou saber o que se inflamou, o que que deu dali. E anos depois foi descoberto que deu um câncer. E quando foi assim, nos últimos, né, que eu fiquei sabendo assim, dos últimos momentos dele que ele ficava ruivando de dor, foram levar ele para o hospital.
eles descobriram que era um câncer naquele momento, então ele já estava já no estado final, já não tinha mais o que fazer, e ele era um homem forte, fortíssimo, tanto que ninguém acreditou que de repente ele entrou pro hospital. E aí o que foi mais interessante, né, nesse aspecto foi que ele esperou dar próximo à data de morte da minha avó para que ele morresse também. E essa questão dos filhos chegar, deles terem lá, estar com ele, para que ele pudesse pedir perdão no olhar, porque ele já não falava, para algumas situações que houve com os filhos, e ele partir, entende? Então, por isso que me remeteu a essa situação dele ter levado essa pancada, uma situação assim, de uma coisa gerando um câncer, né? Mas eu Com queria certeza comentar foi só isso. isso. Porque no começo ele fala, né, que tem uma dorzinha que não incomoda. Ele tinha dor já há um tempão, né? Uhum. Pode falar, Sou. Então, a hora que eu comecei a ler o livro, eu fiquei com um pouquinho de raiva, sabe? Porque é em relação a mim mesmo, né? Por conta dessa coisa da morte. Falei, nossa, mas que coisa mórbida, né? E aí eu fui lendo, até li junto com a Anne, né, no atendimento dela, o começo do livro. E aí, assim, teve um impacto, né, de você não querer olhar para aquilo, né, por conta da questão em relação à questão da morte, e fiz uma autorreflexão em relação a mim mesmo, né, porque esses sentimentos, e aí teve, assim, uma coisa que estava de encontro a uma situação que eu estou vivendo, né, que é me reabilitar aí de uma questão autoimune. E então, para mim, foi muito interessante em relação a isso e ao meu processo de como cuidar de mim, cuidar do corpo, né? E tirar as quincalharias e substituir. E aí, lendo o livro, né? Quando ele se muda e ele começa a arrumar a casa, né? A questão do quanto tantas coisas que a gente dá importância que não significa, né? Como uma sujeirinha, uma coisa que eram coisas assim muito, né? Que ele se incomodava e que às vezes gerava uma discussão lá dentro da casa, né? Que se incomodava com a sujeira, ou porque rasgou alguma coisa. Então, ele mostra esses detalhes. Então, isso me reportou a muitos lugares, inclusive a pacientes, a situações minhas de vida, né? Então, o quanto essas coisas não são importantes e o quanto a gente, às vezes, dá importância, perde tempo com isso e não vive. Né? Então, foi uma coisa bem forte em relação, porque vem de encontro ao meu histórico e quando eu leio um livro, eu mergulho e eu viajo para vários lugares. Inclusive, eu fico observando o comportamento dos personagens, né? Eu consegui me colocar no lugar da esposa dele, né? Em relação à situação, a família que tinha uma situação melhor, o casamento, né? A escolha do casamento, como o Leandro tocou aí, né? Que, né? Será que tinha amor? Será que era uma necessidade ter uma esposa por conta do cargo que ele tinha? Todas essas coisas que veio para mim, né? E também do comportamento dela, né? Do medo, da fuga e da mentira que as pessoas contavam em relação à situação dele, né? O que ela não confortava nada, mas simplesmente que ele conseguia ver que era uma enganação, né? E aí ele só conseguiu ter esse encontro aí quando quando o Querosene veio ajudá-lo, né? E assim, muita negação, né, dele mesmo em relação à questão do trabalho, em relação de ser, né, um workaholic, né, de pôr o trabalho, né, como a primeira coisa, e aí a família fica secundária nesse processo, né? Então teve um encontro comigo mesmo nessa situação, mas o quanto, né, o que é essencial, né,
para a nossa vida. Então, ele faz essa reflexão muito interessante, né? E, assim, um comportamento não só da esposa, dele em relação a ele mesmo, mas o comportamento das outras pessoas, né? É a questão do interesse. E aí é uma reflexão para a gente olhar para a nossa vida e se entender aí, né? Do que a gente quer, né, dessas escolhas que a gente está fazendo, se elas são escolhas assertivas mesmo, ou se a gente está repetindo o padrão, né, fazendo o que uma sociedade quer, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu vim fazer aqui? Então, veio muito de encontro a essas reflexões, né, e também dessa coisa, o quanto essa situação da afetividade faz falta num processo de doença, né, para a pessoa fazer escolha também, né? E eu trabalho muito com cuidados paliativos e eu vejo que isso faz toda a diferença para a família. Às vezes é uma coisa que não tem caminho. E ainda fiquei pensando na questão do tempo, né? Naquele tempo que ele viveu, né? O quanto a medicina não vislumbrava um monte de coisa, né? E o quanto era limitado também, né? A questão do socorro. Né? Então, isso fiquei pensando também, e a questão, né? Acho que a questão dessa coisa da afetividade, de você abraçar e significar o que é importante, ela não era só ali para ele, mas era a dificuldade que as outras pessoas têm em relação a essa situação, né? Da morte, da doença, da perda, e aí elas ficam procurando motivos, coisas que vão distrair para que ela não tenha que ter esse contato, como é a sensação que eu tive quando comecei a ler o livro, né, em relação à questão da morte, né, e da escolha da vida, né, de uma forma diferente. Essa foi o meu encontro aí com o livro do Ivan Illich, né, olhando para muitos lugares, de dentro para fora e de fora para dentro. Você acabou refletindo assim um resumo de você viveu a experiência com o livro, um resumo de tudo que as pessoas viveram também, né? Você viu, né? Que legal. Acho que é esse olhar mesmo, né? Tipo, até porque voltando na questão do casamento, eu acho que ela era tão gananciosa que ali no comecinho do livro, no velório, ela tava querendo falar com o cara que ia ficar no lugar dele, que era amigo dela. De tipo, e aí, vamos fazer um empréstimo? Acho que ela tava dando assim, Mas o que a gente podia esperar de uma pessoa né? que vem de uma família rica, que dá só importância para o dinheiro, né? Ele também estava, isso era muito grande nele, né? E para os filhos também foram modulados dessa forma, né? O que a gente pode pensar em relação a isso? O que ajuda o livro é a gente refletir para a gente não cair no erro. Porque Né? é E aquela poder coisa de consertar as coisas que a gente já, né, você se achar o fez diferente. gostosão, né? Porque você vai ser substituído outra hora, no outro dia. Eles estavam preocupados se ia dar tempo. O cara que substituiu ele estava preocupado no velório dele se ia dar tempo de ele jogar carta na casa não sei de quem. Então Isso, essa reflexão, né? De que você se acha tão importante. Ninguém é substituível. Eu acho que é um aprendizado. Se eu lesse esse livro há 20 anos atrás, eu acho que eu ia odiar. Como a reflexão que ele faz em relação ao Caio, né? Que É, ele traz essa reflexão aí, né? Que dá um nó na nossa cabeça, uhum. Sim. né? E será que o Ivan não foi o segundo depois do pai dele para fazer a mesma trajetória de vida do pai, como É, funcionário público né? talvez sim, né? Talvez isso era transmitido, né? E eu acho que a questão do workaholic mexe com bastante gente aqui, né? Tipo, a gente olhar para o trabalho e abrir mão de estar com a família. E eu acho que a gente. Aí uma coisa que veio muito forte também foi essa coisa da prisão, né? De o quanto a gente às vezes fica aprisionado nos movimentos que a gente cria, né? Eu refleti muito sobre isso,
né? Ainda trabalhando aí no meu processo terapeuticamente, eu refleti muito nisso, né? O quanto eu não estou fazendo escolhas, mas eu acabo mergulhando em movimentos que não sou eu que estou fazendo a escolha do que eu quero viver, né? Mas a sociedade, a vida, as pessoas, né? Então, são tudo coisas que é importante a gente ter essa consciência, né? Mas isso sou eu que estou fazendo escolha? O que é possível tirar? E que dificuldade da gente tirar coisas que nos pode levar para a situação de morte, não de vida? Muito, né? Mas são coisas a serem trabalhadas. E é discutido isso dentro do livro, né? Porque a história dele reflete isso. Bastante, é verdade. Então tá faltando só a Anne. A Anne quis ficar pro final. Oi, fiquei mesmo para o final, gente. Estão me ouvindo? Sim, Então, esse livro ele me fez ver grandes reflexões, como a Soninha falou agora, com relação ao ciclo de vida que você vai encerrando algumas coisas, o quanto a gente se aprisiona em determinadas situações e nos faz achar que essa situação caótica é o melhor ou o essencial para nós, quando, na verdade, nós temos algumas alternativas que são muito melhores. E modulou até na forma da minha decisão, a qual eu me sentia culpada por eu ter tomado uma decisão, uma iniciativa, que até comentei com a Sonia, que eu me sentia assim, e agora que vai ser tal? Ele me fez entender que sempre quando você modula uma diferenciação, ou você consegue sair dessa situação que te oprime, né, que é a situação que você recebe um carinho, o receber o carinho também é você se acariciar, é você perceber que aquilo está te fazendo mal e você diz assim, ei, só um pouquinho, agora é minha vez, deixa eu me tratar, deixa eu me cuidar, deixa eu me amar, né? Quantas vezes eu vi no tempo de carreira de enfermagem, nos setores paliativos, ao qual também trabalhei, quantas vezes eu vi de formas grandiosas, parentes, como o caso do Ivanovic, que vieram com essa interpretação e essa modulação, como também familiares que vinham de outra forma, com outro prisma, com outra diferenciação, e o quanto era mais saudável a relação quando você traz o amor e o carinho e estabelece esse afeto, quanto isso te diferencia. E também o quanto deprecia um tratamento quando você está em forma de opressão, quando você está sublinhado a situações que não são corretas, sabe? Que não te deixa fazer escolhas, né? Então, esse livro foi fantástico. Eu terminei de ler ele hoje, ainda de manhã, porque eu ainda revisei para mim ter aquela sensação se realmente era a verdade que eu estava vivenciando, sabe? Ele foi um livro de divisor de águas em minha vida, aprofundando assim bem, bem forte, porque ele fez eu refletir coisas na minha vida que eu sabia que eu precisava tomar um posicionamento, mas deixa para amanhã, deixa para depois, vamos postergar, vamos procrastinar, bem falando bem a verdade. E hoje eu vejo que, ainda bem, me posicionei, estou posicionada, estou com coragem, estou com determinação, e é um ciclo que se encerra em minha vida, outro ciclo que começa, e vamos lá, né? E eu, também a graça, né, de poder ter a Soninha, vocês todos aqui conosco, né? E principalmente a Soninha por ter me emprestado os óculos, né? Para poder ver, olha a graça que eu estou tendo, mesmo na situação da diferenciação de não poder conseguir enxergar antes, né? Porque eu não enxergava direito, agora eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu amava tanto, que é ler. E eu estou ocupada, eu não estou preocupada com o que está acontecendo na volta, minha mente está funcionando. E, nossa, isso não tem preço, gente. Olha, eu só tenho a agradecer. Esse livro me mostrou que a gente pode mudar e fazer diferença em várias situações, sabe? E o livro também me proporcionou um olhar em ambas as esferas de uma forma com tranquilidade e paz. E é isso que eu vou dizer para vocês com todo o meu coração. Foi um livro, também foi meu primeiro livro literário. E vou falar que foi, assim, muito prazeroso mesmo. Jamais eu imaginei que eu tivesse tanta atenção
e que eu conseguiria, assim, focar tanto como eu foquei nesse livro. E Parabéns. agradeço de coração vocês, viu, gente? Obrigada, viu? Desculpa o nervosismo no falar. Imagina, eu imaginei que para você seria difícil, né? Tipo, até comentei com a Soninha, mas eu fiquei feliz quando você entrou no clube de leitura, porque, tipo, não é fácil, né? Tipo, ainda mais que esse livro tocava no sentido da morte, mas eu acho que no sentido de renascer. Para quem morre é o Ivan Nietzsche, e a gente nasce, né? Eu acho que esse Exatamente. é o grande ponto. E Eu, quem eu morre é ele, né? Aí a gente tem que ter aquela visão do egoísmo do outro que a negação da morte fala, ah, quem tá morrendo é ele, antes ele do que eu. Porque ele traz essa possibilidade de a gente viver. E o que a Annelise, né, vem vivenciando, né, ter que se afastar da enfermagem como enfermeira, e aí, tipo, perder a visão, né, por conta É muitas mortes, né? das mortes. E ela está fazendo, ela lendo o livro agora, ela conseguiu se posicionar, fazer escolha, né? Tomar atitude em relação ao que ela estava tendo que engolir, né? Porque na verdade é o Sim, que você vai aceitando, que não faz parte de você, sim. né? Que está em relação ao outro. Então, eu só queria fazer esse comentário, viu, Anne? Porque você cresceu bastante nesse período aqui da leitura do livro, de quando a gente Eu começou acho a ler eu para acho agora, que né? a Aninha enterrou a Annelise do passado, acabou aquele ciclo, né? E É, pô, agora está renascendo outra, com outras perspectivas, com outras visões. A agora enfermagem é Tudo continua, trabalhar. novo. né? Então, o conhecimento de enfermagem continua aí dentro, você continua sendo enfermeira, então, Sim. hã? Parabéns, Anne. Obrigada. As enfermeiras da sala, tem mais enfermeiro aqui do que Isso outras é muito profissões. bom. É muito bom, você sabe por quê? Porque a enfermagem, minha irmã ficou numa situação de morte no Covid, né? E vem do cenário do hospital, né? E ela depois fez alguns podcasts e relatou sobre ela é terapeuta, né? Sobre a visão dela em relação a isso, e ela conseguiu ver muitas coisas, né? Ela conseguiu ver a mesma mentira e a verdade, né? Vinda das pessoas dentro do hospital, né? Com os funcionários, com as pessoas, conseguiu olhar para outras pessoas que estavam nessa situação de morte, mas que as famílias seguravam, não queriam, né? Queria ainda ter essa possessão da vida do outro, né? Que é uma situação que a enfermagem vê isso todos os dias, né? Então, dessa coisa, e também dessa coisa da frieza, né? De preferir ficar nesse lugar para não, né? E deixar a coisa aí, porque tem muitas histórias dentro do armário de cada indivíduo em relação à pessoa, moribundo, ao que seja, né? Né? Em relação a essas questões. Então, traz todos esses cenários para a tona, né? E aí também nessa coisa de dentro de uma instituição, né, de saúde, de ter o movimento, essa dualidade, né, de ter pessoas que são pró-vida e pessoas que não são, né? Mesmo os profissionais, médicos, enfermeiros, né? Alguns que estão ali para fazer jus à sua profissão e outros que não estão torcendo para que as pessoas morram logo, para que, né, não dê certo, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também, forte. Eu acho nesse ponto, o Guerassim, fui lá ver o nome dele, é Agora sim. ele É. fez o papel da enfermagem lá com o Ivan. E eu passei no mesmo lugar, tive no mesmo lugar com a sua irmã, né? De estar ali entre a vida e a morte. E minha irmã sendo enfermeira, né? Já entre técnico e enfermagem, quase 12 anos. E eu falava, minha irmã é enfermeira, ok. Mas depois, quando eu saí, ela lembra disso. Eu falei, não, você é enfermeira, graças a Deus, que você não é médica. Porque eu vi o papel da enfermagem, como a enfermagem é importante. Só você estando dentro do hospital, internado, quem não é enfermeiro, você vai entender qual que é o papel da enfermagem. Graças a Deus que ela não é médica. Porque os médicos, eu não guardei nenhum médico. Agora eu guardei as técnicas, as enfermeiras. E a segunda vez também. Mas, aí eu estava mais dentro desse universo de ver essa questão aí de que como, né, tipo, é insignificante. Os médicos só querem falar difícil, eles só querem
mas quem está ali no contato humano mesmo, quem resolve, né, os enfermeiros, os técnicos, e é tão importante você estar nesse lugar dessa ênfase, né? Aí você entende, né, que muita gente, aí você tem vontade de ir lá estudar a história da Florence e ver assim, nossa, como que é um dom, né, um sacerdócio. Tem gente que fala assim, ah, medicina é um sacerdócio, tem que ser altruísta. Eu não concordo. Hoje eu mudei essa minha ideia que tem que ter esse sacerdócio, altruísmo tem que ser para os enfermeiros, para os psicólogos, né, para os terapeutas, porque a gente, né, Sim. mas o enfermeiro em primeiro lugar, porque ele vive com todo tipo de paciente. E eu fico feliz de a Anne estar aí ressignificando, né, porque ela pode usar esse conhecimento dela também para, ela pode estar, ela viu que ela é capaz, né, então que vem os próximos clássicos. O próximo não é um clássico, mas eu pensei em dezembro a gente escolher um clássico um pouco maior e trabalhar ele em dezembro e janeiro, porque a gente está de férias, tem gente que lê nas férias, tem gente que não lê nas férias. E a gente vai ler um livro maior entre dezembro e janeiro, depois a gente vota mais para frente. E mês que vem a gente vai trabalhar essa questão do eu, né? A ilusão do eu. É uma não ficção, é um psicólogo. Eu acho bem interessante. Aí, assim, para nós finalizarmos, acho que foi muito rica a nossa discussão. Acho que depois vocês vão ler o material, vão discutir. Aí a pergunta que não quero calar, né? Tipo, você ficou feliz com a morte do Ivan Lit para sua vida? A morte do Ivan Lit trouxe uma felicidade para você ver sobre perspectiva? Para mim, ela foi super. Eu fiquei feliz, porque graças à morte do Ivan Lit eu consegui ver que eu ainda tenho muito para viver e que dá tempo de viver o que eu quero viver assim, não, aquilo que a gente fala para os terapeutas, né? A partir do momento, você não pode, você tem que acolher aquilo que você não sabia. A partir do momento que aquela coisa assim, tá fazendo errado até aqui, então a partir de agora você vai fazer certo, você vai ressignificar, vai fazer um novo ciclo, como a Anne disse. Então, daqui para frente, o que eu vejo no livro é assim, tipo, acolher, né? Igual eu e a Soninha sempre fala isso quando a gente fala dos contrastes preto e branco, e aí a gente fala que a gente não sabia, né? Então, como a gente não sabia, a partir do momento que a gente sabe, a gente muda. Então, é assim que eu vejo essa leitura. Eu vejo uma leitura onde a gente vai ressignificar e falar uma coisa que a Soninha sempre fala, né? Aproveitar o aqui e o agora, cada vez mais, as relações, final de semana, entendeu? Hoje, já começa isso hoje, não espera amanhã, terça-feira, quarta-feira. Vamos fazer na ordem. Luciana, finalizações. Quando você perguntou de feliz ou triste, eu falei, gente, mas com a morte do outro eu não vou ficar feliz. Mas nesse prisma, claro, é tempo de ressignificar, de realmente viver aquele propósito, né? E o que a gente, com autoconhecimento mesmo, que a gente busca, né? Então, nesse sentido, sim, foi não com a morte, mas com todo o enredo. A Dor não quer nem matar o personagem. É aquela autora, escritora que não mata ninguém no livro. Mas foi bom para eu me perceber em que lugar eu estou e me conhecendo, né? Eu vi Esse processo é importante. eu li um negócio interessante sobre isso que a Dulceira falou, eu não lembro com quem foi, eu não vou lembrar quem foi, que aí era uma escritora famosa, e aí ela conversou com a Agatha Christie. Aí ela falou assim, mas você faz os seus romances, putz, eu não lembro quem é. E aí você não mata ninguém, né? Tipo, aí a escritora falou assim, é porque eu sinto que se eu matar alguém, é como se eu estivesse matando alguém na vida. E aí eu vou cobrar, isso vai ser cobrado de mim lá depois no além, né? A Agatha Christie falou, então eu já vou pro inferno, que eu mato todo mundo toda hora. Eu mato mesmo. Aí eu fiquei. A Dulciana é essa escritora aí, que não quer matar ninguém. Não é uma escritora muito famosa. Já conversou com a da Christian, eu não mato ninguém nos meus livros. Eu estou num processo também de não matar nenhum ser vivo, que eu estou me conhecendo e estou naquele realmente não comer carne, então já estou há 2 meses Ó, me conhecendo nesse propósito de não quero sofrimento animal e não quero ingerir esse sofrimento, para essa energia não ficar aqui, estagnada. e também não vai matar nenhum personagem. Não. Ah, ah. Quem foi? Depois foi a Emília, Dona Emília. Tá sem som. Tá sem som você.
Tá sem som, Emília. É que minha irmã está tossindo muito por aqui, por isso que eu fechei o som. Eu vejo assim, ele foi, né? A morte nunca. Primeiro que eu vivi, né? Estou vivendo alguns momentos assim, né? Mas de pensar, né, em relação à questão da morte, né, e da perda, essas coisas assim. Então, não é algo legal para se pensar nesse sentido. Mas o livro traz um outro sentido que eu percebi, que é da gente ressignificar a nossa vida, né? Reorganizar a nossa vida, né? Os valores que a gente dá, tem, né? Valoriza as coisas que a gente pode ter, né? O outro na nossa vida também, né? A importância dos outros na nossa vida, na nossa constituição, assim, né? E pensar assim no sentido da vida mesmo, né? O que que eu estou vivendo? Como que eu estou vivendo essa vida? Será que realmente eu tenho vivido como é preciso, né? Eu tenho feito as minhas escolhas assim de forma que me traga felicidade, que faça o outro feliz também, né? Então, nesse sentido que a morte do Ivan valeu a pena, no sentido da gente ler sobre ela, né? Sobre a morte dele, né? Para não fazer igual. Para não. E a gente aprende não só, né, com a situação concreta em si, mas pelo que o outro viveu, né? Serviu como exemplo para a gente repensar a nossa vida, né? Nossas escolhas, né? Acho que isso que é válido. Karina? Ixi, vamos lá. Eu gostei bastante, não da morte, mas da obra. Refleti bastante no sentido de que só quando a gente tem uma dor, né, passa por uma situação difícil, é que a gente vai perceber que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Que sentido a gente está dando para a vida, o que está tendo mais importância na nossa vida. E foi uma obra que eu refleti bastante, gostei muito e que venha mais clássicos. É isso. E aqui também eu estou aproveitando para melhorar minha comunicação, que não é muito boa. Eu acho que esse clube vai ajudar bastante. Sim, todo mundo tem que Sou falar. muito ruim assim para expressar tipo sentimentos, emoções e eu acho que com esse clube eu vou conseguir melhorar um pouco isso também. Né, mas com o que você falando que você gosta, você falou super bem hoje. Ninguém eu acho que ninguém percebeu essa Dei dificuldade. uma travadinha, tô indo aos pouquinhos. Você, como uma Russete, ela é a Russete, é como eu, é quem gosta de literatura clássica russa, né? Tipo, Eu agora gosto. mas ela gosta do Dostoiévski, aí É, fazendo ela gostar do Tolstói. Eu gosto do Tolstói e do Turgenev, os que eu mais gosto. Fazendo ela gostar dos outros russos. é isso. Obrigado, Cá. Valeu. Feliz. Eu sou do clube aí dos que não gostam da morte, no sentido de que não querer matar, mas assim, eu achei que foi bem interessante perceber nessa leitura o quanto isso é importante e o quanto isso faz parte da gente, né? Faz parte da nossa vida. Não dessa maneira em que a gente acabou lendo, mas é porque hoje a gente também tem uma visão diferente, a gente também tem uma vivência diferente a partir do momento que o senhor contou a história, né? E é para a gente também pensar nisso naquele momento, como que eles tinham a visão e como nós temos hoje. Até uma coisa que o senhor falou que foi muito interessante foi a questão da idade. Eu olhava para as minhas tias, eu via as minhas tias muito velhas, né? E hoje eu vejo que eu tenho 5 anos de diferença de uma para outra, assim, tenho 7 anos. E como que elas eram tão velhas? E hoje nós temos praticamente a mesma idade, né? É, Então, observar todos esses detalhes, sabe, de vida da gente. E o livro ele trouxe essa reflexão um pouco mais profunda da morte, da vida e de como viver a vida, né? A Bíblia fala muito sobre isso, então acho que a gente tem muito isso dentro da gente também, de Deus fazer uma diferença na vida da gente a partir do momento que a gente olha para o outro, tentando olhar para o outro, mas tendo nós mesmos como o perfil, né? Não ficar olhando para o outro para poder
fazer com que o outro seja, sei lá, um perfil maior ou um perfil menor, mas que a gente possa, através do outro, ver e tentar modificar um pouco também a nossa maneira de pensar, de agir, né? De não ficar também, a professora Soninha sempre fala a questão desse julgamento e de prestar atenção em si próprio e não no outro. Então, acho que isso é muito bom. O livro, para mim, me trouxe muitas reflexões, principalmente nessa questão que eu coloquei familiar, na questão de aproveitar um pouco mais a vida nesse quesito, né? De ter esse amor eterno aí, porque eu sou namoradinha, né? A gente casou na sala de aula, né? E somos até hoje, porque nós éramos ali na sala de aula, então eu fico muito reflexiva nisso, sabe? Quando esse momento chegar da separação, de um partir, o outro ficar, então para mim me trouxe muitas reflexões, muitas mesmo, principalmente na questão da enfermidade, de às vezes a gente não perceber que o outro está com dor. E também a gente não é só não perceber, às vezes a gente não sabe o que fazer, porque a gente está vendo o outro sofrer, mas a gente não tem o que fazer por ele. Então, isso me trouxe também bastante reflexão. Então, eu gostei bastante, foi o primeiro livro também que eu li assim, nesse aspecto, e me trouxe muitas muitos pensamentos, para que eu possa. Eu quero ler novamente, né, com mais calma, porque eu li meio que rápido, né, por causa do nosso tempo. Eu quero ler novamente para eu perceber outros detalhes no livro. Então, para mim foi muito bom, muito positivo. Bruna? Eu não fiquei feliz da morte dele, acho que eu daria uma segunda chance, né? Daria cura para ele, um novo sentido, mas eu acho que é isso, né? Acho que todo mundo falou um pouco, eu fui absorvendo e fui vendo que é isso mesmo. Acho que então a gente tem que parar para pensar que a gente está aqui, né? E ele deixou um exemplo aí para que a gente possa ter tempo, né? Então, cada dia 1% melhor. Fiquei muito feliz, assim, também tenho essa dificuldade de falar bastante, mas tô tentando melhorar. Acho que só vem a agregar, né? A gente dividir, acho que compartilhar, né, informações, ideias, o que cada um refletiu, que às vezes um refletiu uma coisa que acabei nem passou despercebido, depois eu volto e começo a analisar de novo. Sim. Mas é isso. Eu acho que só a funerária que fica feliz com a morte. Não é verdade? Porque eles vão ter lucro. Tirando isso, acho que a gente sempre olha com empatia e piedade, muitas vezes. Soninha, a Anne caiu, né? Não voltou, agora a Soninha finaliza. Né, de fato, para mim é um pouco difícil olhar para a morte dessa maneira fria, né, que o livro traz, né, porque a gente, principalmente a gente que trabalha na saúde, né, Bruna, né, a gente tem a esperança e a gente quer embutir no outro, principalmente nas pessoas que estão numa situação vulnerável de saúde, né, que ela possa tirar a força lá do interno dela para ela ser guerreiro até o fim, né? E dentro dos cuidados paliativos, se você não trabalha isso, né? Porque você vai trabalhar com várias coisas, não só com a pessoa que está ali na situação vulnerável de que está indo, né? Mas com um familiar para entender esse processo, né? E poder acolher e poder trabalhar nesse lugar. Então, para mim, foi muito forte e veio muitas cenas de pacientes e de como as pessoas lidam e como elas vão entendendo, quando elas conseguem entender que esse lugar de acolher, de poder ter empatia, da gente usar o nosso cérebro de uma forma mais ampla, né? Porque ficou muito nítido isso, né? O quanto a neurociência tá dentro disso, porque o livro trouxe comportamento, trouxe, né, áreas do cérebro sendo trabalhadas ali, né? Então, e também essa questão da autorreflexão, dessa coisa da gente calar a nossa mente, né? E a gente colocar a importância porque realmente é importante,
né? E para a gente dar sentido. Eu atendo algumas pessoas que estão em asilo, às vezes eu atendo lá no asilo, né? E tem pessoas idosas que, pelo abandono, pela solidão, né? Por elas não serem olhadas, elas acabam fazendo opção de querer morrer, né? E às vezes é a questão do suicídio, é um suicídio silencioso, mas por conta de não ter essa parte do outro ali, o quanto essa situação de apoio ela é tão importante na nossa vida, né? E que a gente não está nessa vida sozinho, a gente está nessa vida com o outro, né? E que existe a questão da vulnerabilidade do outro que convive com a doença, que convive com essas situações, né? E que também precisam de ajuda, né? Todas essas pessoas que estavam no livro são pessoas que precisam de ajuda, né? Se a gente for ver, né? Porque elas também têm a vulnerabilidade dela, têm o lugar dela. E às vezes a gente olha para essas situações com essa questão do julgamento, né? Então, o quanto é importante para a gente ir refletindo e ressignificar mesmo, né? Em relação à questão da nossa essência. Eu acho Né? que Então, valeu muito eu ler a história dele, né? Conseguir me reportar ao tempo que a história, né? Da história, né? Ficar feliz e ser grato pelo tempo que eu vivo, né? Então, todas essas coisas. eu acho que é importante, uma coisa que você falou, que esse livro é um livro que deveria ser obrigatório para quem trabalha em cuidados paliativos, né? Para poder entender, se colocar no lugar do outro, né? Que é muito difícil, né? Mas, de novo, eu falo, não é uma leitura simples para a pessoa refletir sozinha. Ela vai, se a gente, a ideia do Clube do Livro aqui de leitura clássica, porque muita gente falou, eu não entrei porque não vai ler livro de Neurovisão. Aí eu questionei, o que que é livro de Neurovisão que as pessoas querem ler? Que não existe nenhum, né? Aí eu criei o Clube do Livro ontem, já tem algumas pessoas se inscrevendo, que é o Clube do Livro da Neurovisão, que é onde eu vou criar um e-book, aí eu vou colocar o e-book, a gente vai refletir, mas vai ser uma Mas é de aula. novo essa É uma questão do aula. olhar para fora, o que É, vem de fora, você entendeu? E não essa coisa, porque você lê um livro de anatomia, fisiologia, de qualquer área que seja, não você está faz lendo sobre reflexão, né? você está lendo sobre É, você, é. né? Então é muito esse significado, né? E aí eu O fico muito quanto feliz, porque a ideia do clube daqui, de leitura aqui é a gente trazer a neurociência, a psicologia, a neuropsicologia, a saúde, através dos clássicos, né? E aí eu escolhi ali aquele da. A gente vai intercalar, cada dois, três clássicos, a gente lê um de não ficção, para a gente dar uma relaxada para o cérebro, porque as pessoas vão devagarzinho, e quiçá a gente consiga o ano que vem, que tem que ser uma coisa construída, a gente lê aqueles clássicos que a gente, né, tipo, de falar da medo, né, tipo, e a gente vai chegar lá, porque a gente vai construindo. E aí vocês já podem comemorar, porque a gente aqui tem três pessoas que falaram que já enfrentaram um clássico, entendeu? E que está entre os 100 melhores, segundo o doutor Moniz, e é considerado difícil. Então você já consegue. A ideia aqui do clube de leitura dos nossos clássicos é a gente desmistificar que ler clássico é difícil, né? Você tem que ter, aquilo que a Soninha falou, você tem que estar disposto também, né? Você tem que estar querendo estar nesse lugar, senão você, né? Se você já coloca que é difícil e não lê, né? E eu acho que nada vai acontecer. eu quis essa edição exatamente até pelo tamanho, para dar a ideia de que, tipo assim, nossa, para quem comprou, né? É um livro tão pequenininho, tão fininho, que como assim eu não vou enfrentar isso, Fica né? leve, né? Fica leve. Né? Certo que de livros fininhos e que enfrentam medos, a gente tem o Olho Cérebro que tem aluno preso até hoje. A Soninha é uma delas. Ele é fininho e ele é dificílimo, né? Luciana também, Marcinha. Sim. É só falar do Olho Cérebro, a Marcinha já fica nervosa. É verdade, é Mas é verdade. Sim, você gatilho. tem que ir lá revisitar ele várias É, vezes. E cada vez que você revisita, é um entendimento diferente. eu vou ler ele o ano que vem com a galera do Clube de Leitura da Neurovisão, sabe? Que ele vai chegar em algum momento lá. Porque a gente leu, né? Lembra quando a gente fez o Clube de Leitura, o embrião desse? A gente leu o Olho Cérebro e ficamos presos um pouco. E, Anne, eu queria que você finalizasse contando aí o que você achou da sua finalização.
Você já falou para a gente que abriu um novo significado, um novo Então, nascimento. a gente passou muito tempo aqui, a gente veio morar aqui dentro do ministério, né? E houve algumas situações e a gente precisou, né, tomar algumas decisões. A decisão é uma nova perspectiva de casa, já estamos lá, está alugada, uma vida que Nossa, começa, um ciclo que encerra, uma vida que se começa num lugar novo, com um lugar com mais apoio, com rede de amigos nova, ministério novo, né? Então, uma vida totalmente diferenciada do que estava, e com grandes conquistas. A primeira conquista, como eu falei aqui para vocês agora, que foi a leitura, algo que eu tenho particularidade, que eu gosto muito, o estudo que eu gosto muito, que devido à situação de não conseguir enxergar com o apoio dos óculos que a Soninha tem me emprestado, eu consegui fazer essa aí e me deixou gratificamente feliz, porque é algo que me emociona poder voltar, né? E, então, esse livro ele me trouxe, renasci, tô viva, vamos fazer de novo? Não importa, vamos de novo. agora você tem que parar de estudar as coisas da enfermagem e vai estudar agora um pouco de clássico, ler um pouco os Isso, clássicos. exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo não deixa, porque tudo fica, é tudo junto, né? Se você for analisar, é É, tudo junto. Um viés leva o outro e assim vai. E é gratificante demais. Só gra- quero agradecer mesmo, viu, gente? Agradecer de todo o coração por tudo, porque para mim está sendo maravilhoso, viu? gratidão, fico feliz de escutar isso. A gente deixa a Bruna estudar enfermagem agora, deixa ela estudar lá, tá na hora dela estudar. É, vamos deixar para ela, né? É, deixa pra ela tá na idade de estudar. Tá bom, então. Você vai ler os clássicos com a gente, ela também vai ter que ler os clássicos lá para sair um pouco Sim, da bolha, né? Para não ficar workaholic igual o Ivan Nietzsche, só pensando lá no só no tribunal. trabalho, só no coisa, mas tem a afinidade e a afeição de ver tudo direitinho, né? Como que ele chama, gente? Agora me deu branco o nome do cara. Enfim, é super famoso ele. Eu vi uma crítica dele nesse livro. Ai, como que chama? Ah, enfim, eu esqueci agora. Agora é um escritor famoso aí brasileiro. E aí ele falou o seguinte, né? Que Ivan Nietzsche, né? Ele fala da pena, que é o ofício dele. E aí ele fala que o Ivan Nietzsche trouxe para ele a ideia de que a gente tem que deixar os tribunais para lá, né? Porque o Ivan Nietzsche só se preocupava em ir para o tribunal, que era o lugar de trabalho dele. Então ele falou assim que ele deixar a pena um pouco de lado e viver, né? Então eu não esqueci o nome do cara. E aí ele falou isso, eu achei bem legal, né? Essa mensagem para alguns alcoólicos, deixa o tribunal de lado. E eu acho muito legal usar a palavra tribunal, porque o tribunal é onde a gente julga, né? A gente se julga, onde a gente julga as pessoas, onde a gente. Eu acho que até a escolha do personagem ser juiz e trabalhar no tribunal reflete sobre como a gente tinha que julgar a nossa vida. Você vê que tem essas pictóricas, né? Essas coisas, esses pequenos detalhes, essas metáforas, né? Aí eu tenho que concordar com a Karina, embora Eu li. os russos não estejam na minha primeira lista, mas os escritores russos eles são muito bons nessa coisa de trabalhar metáfora e numa linguagem muito, como dizer assim, do dia a dia, né? Trazer isso pelo dia a dia, porque em nenhum momento a gente tem uma reflexão. Tirando aquelas 2 páginas que o Ivan Lins começa a viajar lá na dor dele, tá? Mas tem que pensar que ele está na dor dele, ele fica lá viajando sobre o silogismo, que ele acha que a lógica está errada. Tirando essa parte que é bem chata, que você fica 2 páginas ali. Eu voltei umas 2 ou 3 vezes para entender, não entendi nada, porque a ideia é não entender mesmo, que ele está querendo, ele está questionando a lógica, né? Que o silogismo é errado na lógica. E aí, tirando isso, o resto do livro é fluido, é dia a dia, é banal, né? Tá falando do dia a dia, do que comeu, levantou a perna, tá precisando de ajuda para ir fazer as necessidades, que a mulher vai, enfim, é bem interessante. Pode falar, Sô. Não, que acho que assim, depois que a gente lê esse livro, tem um livrinho muito gostoso que eu li, A Última Grande Lição, do Mitch Albom. Você já leu? Sim, a gente estava com esse É livro esse na livro mão, minha aqui, irmã. ó. Eu e minha irmã tava com esse livro na mão esses dias. Eu achei ele hoje aqui na minha. Eu tô arrumando meus livros, você viu que tem um buraco ali, né?
Então, né? Você já teve um professor de verdade, né? Porque é, faz muitas reflexões nesses lugares e também para a gente poder ter mais assertividade nas questões das escolhas, né? eu Porque li há muitos anos esse livro quando saiu, eu achei, comprei de novo agora, mas não li. A gente pode pensar, né? Tipo, Isso é autoajuda, Soninha. A gente está num clube de literatura clássica. mas são complementos, Tá né? Para enchendo quem seu quiser se saco. divertir e gostar. A gente está aqui né, a gente tá aqui nesse lugar. Eu falei desde o começo. A gente não vai ficar pedante de tipo, ai, se não for clássico, se não tiver mais que Não, 50 anos, mas foi no núcleo de pesquisa a sugestão, você entendeu? esse livro A é bem gente legal. foi da gente ler o livro e depois teve uma discussão, inclusive navegamos aqui no Foucault, Uhum. né? E que faz a gente nos remeter muito para Sim, eu esses já falei. lugares. As Então, ele pessoas. não é um clássico, mas ele mergulha muito nessa área, né, para a gente poder se entender enquanto ser humano, né? Há Então, uma coisa que o Italo Calvino fala no seu livro, né? No Porque Ler os Clássicos, e o Adler fala Como Ler Livros, né? Para se tornar um clássico, tem que ter mais de 30, 40, 50 anos. Então, será que esse A Última Grande Lição não vai ser um clássico da 40, 50 anos? Então, a gente tem sim, que esperar chegar lá para ser um clássico? Então, a gente tem que refletir sobre essa imposição que a sociedade fez de atribuir o que é um livro clássico, não é verdade? Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Livros da década de 70, 71 a 77, já pode começar a ser considerado clássicos, porque eles já vão fazer 50 anos, né? E aí eu vi essa discussão esses dias, aí A Hora da Estrela vai fazer 50 anos no ano que vem. Aí ela vai se tornar um clássico? Ela já se tornou um clássico faz tempo, né? Já desde 20, a Clarice Lispector já transformou isso num clássico faz tempo. Então, a gente tem que fugir um pouco dessa contextualização. E eu falei desde o começo, né? Que a gente aqui é o nosso clube de leitura clássico, mas a gente não é obrigatório ler clássico. A gente vai trabalhar o que o grupo envolver, né? Por isso que eu estava zoando você agora, de tipo, Mistborn não é, Auburn não é um clássico. Vai ser daqui 20 anos. Eu e minha irmã estamos para a gente estar para ler juntos. Talvez a gente possa até trazer ele para o clube, que é o Monge Executivo também, que falam muito bem. Eu li, mas eu não lembro. E várias pessoas indicaram para a gente. E eu tô com o livro, eu também tá com o livro e falam que é bem legal, né? Tipo, é sobre liderança. Acho que é importante os alcoólicos de plantão aqui do grupo. Meu marido tem esse livro. É bem interessante. Eu li há muitos anos atrás também, assim como A Última Grande Lição. A Última Grande Lição tem mais ele na minha cabeça, né? Eu acho bem interessante. E tem livros aí que são, vamos dizer assim, autoajuda clássicos, né? Que eu não li, como, por exemplo, A Cabana, que falam bastante. Eu nunca li, eu preciso ler. E já estão entrando na linha dos clássicos, né? Então a gente tem que fugir desse preconceito preconceito. literário. Gratidão a todos, adorei. Agora a gente se encontra lá para a primeira semana de dezembro para falar do. Eu vou dar 40 dias, lá para o dia 10 de dezembro, a gente se encontra para fazer A Ilusão do Eu. Lá para o finalzinho, depois do dia 15, a gente volta para o livro que vai ser dezembro e janeiro. Aí a gente se encontra no finalzinho de janeiro para a gente ter 2 meses para ler. Aí a gente define, tá? Eu tô com três na cabeça. Eu tinha pensado em trabalhar um livro de Natal, mas aí a gente vai ficar muito corrido para ler um livro para Natal. Então, assim, começar dezembro, já ir ler. Então, vamos fazer as coisas mais light. Então, a gente escolhe um livro, né, que a gente vai poder ler dezembro e janeiro, e no final de janeiro a gente eu vou tentar pensar numa curadoria onde a gente traga um livro que traga reflexões para ano novo, essa questão também, né? E aí a gente para não mostrar para vocês que literatura clássica sempre é uma tragédia. Eu pensei muito no que eu tenho duas edições, descobri que eu comprei a terceira essa semana com a minha irmã, e é do Cândido Voltaire. Eu estou pensando muito no Cândido Voltaire, que é de filosofia, mas que nossa, eu leio ele todo ano, que é maravilhoso. E parece estar lendo para criança. Então, de repente, a gente vai ficar. Vou colocar para votação, mas o Cândido do Voltaire, eu quero ler nessa nova edição que eu comprei, de capa dura, chiquérrima, bonita. E aí a gente, de repente, coloca ele para votação. Certo? Quem já leu? Alguém já leu o Cândido do Voltaire?
o Cândido chama Cândido o Otimista, do Voltaire, de 1700 e pouco. Ele fala sobre um personagem que viaja pelo mundo e ele é super otimista. Ele deu origem à Poliana, né? A Poliana já é mais famosa. Então eu amo o Cândido Voltaire porque não tem tipo assim, tudo acontece com ele, ele tá sempre de bom humor. E aí ele fala, mas você é trouxa, você é um idiota. E ele traz uma questão. Ele inspirou aquele cara do Peregrino, a escrever o Peregrino, que é bastante famoso. Inspirou a Poliana, inspirou a Anne de Grabbles. Ele é uma referência. De repente ele vai estar na nossa votação, para a gente ler ele em dezembro, janeiro, que a gente começa o ano otimista, né? Olê, a Metamorfose do Capra, qual que você qual Kafka. deles? Metamorfose, chama A Metamorfose, do Kafka. Mas tem várias. Porque tem. Você tem várias É só as edições. edições? As edições. Tá. Aí você pergunta para a Karina o melhor tradutor, porque aí é a área dela. Ela vai te falar, o melhor tradutor. Vai, Karina! Eu vou pegar qualquer um. Editora 34 ou a Penguin. Essas Opa, duas. eu vou em qualquer um, depois eu leio de novo. Aí eu li agora esses dois aqui, Obrigada. eu li com ela, porque esse aqui foi muito mais fácil de entender do que esse. Na época, não sei se é porque também foi a segunda leitura, vamos testar. Vou testar com o Cândido Voltaire, talvez. O do Kafka, a Metamorfose, é aquele que ele se transforma numa barata. Todo mundo conhece essa história, né? Tipo, na Sim. literatura clássica. Eu li pela segunda vez ano passado. Eu tinha lido na adolescência, li há uns 15 anos atrás, e li no ano passado. O ano passado me pegou. Me pegou muito, assim, muito pesado. As outras vezes que eu li, eu achei interessante, achei bonitinho. Ai, que legal, que interessante. Quando eu li agora a última vez, que a maturidade pegou, eu achei um livro que eu quis jogar na parede. Tem um livro que ele vai ser um clássico brasileiro no futuro, que é muito conhecido, que é da Carla Madeiro, Tudo é Rio, né? Minha irmã lê, ela jogou. Muita gente tem, ou ama ou odeia esse livro. Minha irmã pegou e jogou o livro na parede. Aí depois eu falei, ai, que horror, isso aqui. Aí depois eu comecei a ver fóruns e várias pessoas chegam num determinado ponto do livro, aí ela continua, ela joga o livro na parede, igual a minha irmã fez. É um movimento. Aí você decide não mais ler aquele livro. É um livro que eu não trago pro clube do livro, porque aí muita gente fala assim, joguei na parede. Né? Tipo, e aí tá na metade do livro, você joga o livro na parede. E aí é bem complexo. Entendeu? Certo? Gratidão. Já sabe aí a tônica para o final de semana, né? Trabalhe menos, curta mais. Pensa no Ivan Lit, pensa na esposa dele. Vai lá ficar com o seu Gueracim. Procura seu Gueracim, né? Nessa linha. Opera assim. Aí, ó, que eu vi, ele tava dormindo, ele levantou, ele quer ir embora, ele tá quieto, o seu Gueracim aí. Beijo, gente. Gratidão. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, neguinha?